seu relato sobre as 6 horas de adoração. Cara, que pergunta difícil, né? Bom, o que eu realmente me impactou nessas horas de adoração foi a forma que a gente planejou, né, esse culto, né, que de certa forma foi é legal falar isso antes, porque foi um baque pra gente deixar de ter o retiro, né? Até porque o retiro ele é muito impactante para a igreja, aliás, para os jovens. É algo que o nosso pastor aderiu, o nosso pastor cumpriu essa visão, que o retiro é um investimento para os jovens. E às 6 horas ela surgiu do cancelamento do retiro. A gente tem uma equipe, né, dos jovens, como todo mundo sabe, junto com a liderança, né? A gente fez uma das nossas reuniões, foi onde que surgiu, né, a ideia entre a gente meio sem saber o que fazer, porque imagina a gente cancelar o retiro, todos os jovens com a expectativa, né, de que teria esse retiro, né? Aí simplesmente a gente teve que cancelar por causa do propósito da igreja. A igreja estava em jejum, né? Então de certa forma seria meio que inviável para a gente fazer, né, esse retiro, e acabou tendo um cancelamento. Só que creio que foi, né, Deus que colocou isso no nosso coração e a gente, né, conseguiu prover esse culto, conseguiu, embaixo de muita dificuldade, né, ansiedade, a gente conseguiu fazer esse culto. E o relato que eu tenho assim mesmo, o mais interessante de tudo que aconteceu ontem aqui na igreja, no sábado, foi que tudo cooperou para que a gente fosse incomodado de alguma forma. Que foi o quê? Tava calor, faltou luz, né? A gente adaptou aqui no meio da igreja todo o som, todo o equipamento que a gente direcionou e deu tudo certo. Deus conseguiu fazer o sobrenatural aqui, quanto os pregadores que tiveram, né, quanto os ministrantes que aqui estavam, o pastor conduziu o culto. E o que me chamou a atenção, né, nesse meio tempo foi o pastor. Quando acabou a luz, ele simplesmente falou assim: o que a gente vai fazer agora? A gente tem que ter um plano B, né? O calor ia adentrar aqui dentro da igreja, ia de certa forma incomodar a gente, e nesse meio tempo a gente não corre pensando aflito, e a luz volta, né? E as coisas começam a acontecer, Deus continua a sua obra, o Espírito Santo de Deus tomou esse ambiente e a gente conseguiu, né, findar esse culto com a graça de Deus. E eu levo um versículo no meu coração que fica em Filipenses 4:6, né, que Paulo deixa pra gente, na verdade, o que relata nesse versículo? É que nós não precisamos andar ansiosos, né, de coisa algumas, porém sejam fiéis diante de Deus, nas suas orações, suplicação de graça. Eu gosto desse versículo porque ele me tranquiliza. O versículo já começa com ansiedade, né, para que a gente não deixe essa ansiedade para nós e sim depositamos no Senhor, e a gente faça a nossa parte, que é orar, pedir a Deus, que é a súplica, e agradecer, que não é o menos importante. Então, dentro de tudo isso, o que foi mais interessante é que nós tivemos a calma, deixando que Deus trabalhasse no meio da gente, e foi o que aconteceu. Então é basicamente isso. Certamente vai ficar um marco para a igreja, um marco para os jovens, esse culto que foi um diferencial nas nossas vidas. Isso eu tenho certeza. E para finalizar, eu com certeza não estou na mente dos líderes dos jovens, mas com certeza você jovem que esteve aqui e vocês que não vieram, pode ter certeza que vai ter outra vez. Resuma 6 horas de adoração em uma só palavra. Identidade. Renovo. Avivamento. Cara, eu acho que uma palavra que definiria para isso seria adoração.